Você já ouviu falar dos samaritanos? Esse povo foi considerado uma das maiores abominações pelos judeus e muitas vezes evitado até pelos estrangeiros. Mas qual a origem desse ódio? O que tornou os samaritanos tão desprezados pela sociedade da época? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Olá, sejam bem-vindos à Tarde da Bênção. Antes de assistir, já se inscreva no canal e ative os sininhos para receber os próximos conteúdos em primeira mão. E sem demora, vamos ao vídeo. O termo bom samaritano é frequentemente utilizado para descrever alguém que ajuda os outros. Mas poucos sabem realmente quem foram os samaritanos. Era um grupo de pessoas que viviam na região de Israel após a conquista síria. Eles sobreviveram até a época de Jesus e ainda existem em número limitado nos dias de hoje. A Bíblia conta diversas histórias sobre os samaritanos e o ódio entre judeus e samaritanos. É uma questão recorrente nos evangelhos. Para entender a origem dos samaritanos, é preciso voltar aos dias dos reis de Israel. Depois que o rei Salomão governou os israelitas, seu filho Roboão tomou atitudes imprudentes no século X, o que levou à corrupção e pecado. Em ambos os reinos, apesar das advertências dos profetas enviados por Deus, como resultado, Deus advertiu que eles seriam conquistados por outros povos. O reino do norte foi pior do que o reino do sul, com uma linhagem de governantes perversos. Em 722 a.C., o reino do norte de Israel caiu para os assírios e muitos israelitas foram levados para a Síria como cativos. Mas alguns permaneceram na terra e se casaram com estrangeiros plantados ali pelos assírios. Essas pessoas, meio judias e meio gentias, ficaram conhecidas como samaritanos. Em 586 a.C., o reino do sul de Judá caiu para o Império Babilônico, quando os muros de Jerusalém foram rompidos. O templo foi destruído e os muros da cidade derrubados. Os primeiros registros bíblicos dos samaritanos são encontrados nos livros de Esdras e Neemias, que datam do século V a.C. Quando o Império Persa substituiu a Babilônia como potência regional, naquela época, Neemias, um judeu, conseguiu permissão do rei persa para reconstruir Jerusalém. Mas os samaritanos locais se opuseram e criaram problemas para Neemias e sua equipe de trabalho. Em Neemias capítulo 6, do versículo 1 ao 14, esse conflito foi o início de um longo período de inimizade entre os judeus e os samaritanos. Antigamente, Samaria era a capital do Reino do Norte de Israel. Após a queda de Israel, a região da Samaria ficou localizada no centro, que costumava ser o Reino do Norte durante a época de Jesus. Samaria ficava entre a Galiléia ao norte e a Judéia ao sul. Atualmente, a região de Samaria encontra-se no norte da Cisjordânia, onde algumas centenas de samaritanos ainda vivem e seguem a sua fé baseada no Pentateuco e no Monte Gerizim. Por que os samaritanos eram tão odiados no tempo de Jesus? Os samaritanos eram completamente desprezados pelos judeus devido a uma série de fatores. Em primeiro lugar, eles eram considerados uma mistura de israelitas espiritualmente corruptos e estrangeiros pagãos que haviam criados uma religião que os judeus consideravam uma heresia. Os samaritanos tinham seu próprio centro de adoração no Monte Gerizim e sua própria versão única dos 5 livros escritos por Moisés, o Pentateuco. Enquanto rejeitavam os escritos dos profetas e as tradições judaicas. Além disso, os samaritanos se consideravam os verdadeiros descendentes de Israel e preservadores da verdadeira religião, enquanto consideravam o templo de Jerusalém e o sacerdócio levítico e
legítimos. Quando os judeus voltaram para reconstruir Jerusalém, os samaritanos se opuseram aos esforços de reconstrução, e o que levou a mais hostilidade, pois as duas religiões foram estabelecidas na terra em oposição uma da outra. Para os judeus, um samaritano era mais desprezado do que um gentil, já que os samaritanos eram vistos como mestiços que contaminaram a verdadeira religião. Essas diferenças teológicas históricas criaram uma divisão profunda e duradoura entre judeus e samaritanos no tempo de Jesus. Quem foi o bom samaritano? Jesus costumava ensinar lições mais espirituais por meio de parábolas ou histórias. Uma das suas parábolas mais famosas é a do bom samaritano, encontrada em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Um especialista na lei levantou-se para testar Jesus e perguntou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Quando Jesus voltou a pergunta para ele teve que dizer que a lei declarava que uma pessoa deveria amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. No entanto, o especialista confuso queria se justificar. E quem é o meu próximo? Lucas, capítulo 10, versículo 29. A isso Jesus respondeu com uma parábola em resposta. Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por ladrões. Eles o despiram, espancando, e foram embora, deixando-o meio morto. Aconteceu que um sacerdote estava descendo o mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Sim, também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou do outro lado. Mas um samaritano, enquanto viajava, veio onde o homem estava e, quando o viu, teve pena dele. Ele foi movido por íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhes as feridas, derramando óleo e vinho e, pondo sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 dinheiros e os deu ao estalajadeiro e disse: cuide dele. Disse a ele: quando eu voltar, eu vou reembolsá-lo por qualquer despesa extra que você possa ter. Lucas, capítulo 10, versículo 30 ao 35. O bom samaritano, então, não era uma pessoa real. Ele era um símbolo, um homem religioso. Queria limitar quem era o próximo e assim justificar-se. Em vez disso, Jesus mudou a questão. Ele usou o pano de fundo do ódio dos judeus pelos samaritanos para mostrar que todos eram próximos, mesmo aqueles considerados inimigos. Jesus perguntou: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O especialista em leis respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus lhes disse: vai e faça o mesmo. Jesus e a samaritana. Em uma de suas viagens, Jesus passou por Samaria e parou perto de um poço para descansar. Uma mulher samaritana veio buscar água e Jesus pediu para ela lhe dar um pouco de água. A mulher ficou surpresa, pois judeus e samaritanos não se relacionavam, mas Jesus ofereceu a ela uma água viva que saciaria sua sede espiritual. Durante a conversa, Jesus falou sobre a vida pessoal dela e como ela tinha tido vários maridos. A mulher ficou impressionada com a sabedoria de Jesus e perguntou qual era a forma certa de adoração, se era dos judeus ou a dos samaritanos. Jesus respondeu que o importante era adorar a Deus em espírito e em verdade. A mulher percebeu que Jesus era um profeta e mencionou que esperava a vinda do Messias. Jesus disse a ela que ele era o Messias. Isso levou muitos samaritanos a acreditarem nele. A conversa com a mulher samaritana mostrou que Jesus veio para inaugurar uma nova era em que a forma correta de adoração não seria mais limitada a um local específico ou tradição, mas sim um relacionamento pessoal com Deus em espírito e em verdade. Jesus teve muitas interações com os samaritanos,
porque ele demonstrava cuidado por todos, especialmente pelos pobres e marginalizados. Mesmo que o mundo os rejeitasse, Jesus os aceitava e não se importava com a opinião de líderes religiosos. Ele ensinou que o Evangelho é para todos e não apenas para os justos, mas também para os pecadores que precisam se arrepender. A história dos samaritanos é difícil, pois eles foram oprimidos e odiados pelos judeus devido à sua religião idólatra mista. No entanto, o Evangelho trouxe esperança para Samaria, e os crentes espalharam a mensagem por todo o mundo após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Felipe pregou em Samaria, muitos foram curados e a cidade ficou cheia de alegria. A história de Samaria nos lembra quem somos ou de onde viemos. Podemos encontrar boas novas através de Jesus Cristo. Gostou de conhecer mais sobre os samaritanos? Então comenta aqui embaixo, deixe um comentário e se inscreva no canal. Até a próxima!